Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Distintos corpos desmembrados, como um pássaro veloz, pela prata enlaçado, prisioneiro de ilusões, visão poderosa, ser de luz, branca luz, volta à morada pra missão terminar. Pura e clara como um cristal de magnética atração, brilho imenso sob os olhos, florestas, rios e mar, apreensão de pensamentos, amor, calor, volta à morada pra missão terminar. Sonho fantástico, viagem astral, leveza do vento, liberdade, velocidade da luz, viagem astral, corpos de nuvem, liberdade. Sonho fantástico, viagem astral, leveza do vento, liberdade, velocidade da luz, viagem astral, corpos de nuvem, visão poderosa, ser de luz, branca luz, volta à morada pra missão terminar. Sonho fantástico, viagem astral, leveza do vento, liberdade, velocidade da luz, viagem astral, corpos de nuvem, Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje começamos com a mensagem musical do grupo Chaves da Luz. Este é o primeiro CD do grupo Chaves da Luz. Eu toquei a faixa número 2, Viagem Astral. E por que eu escolhi essa música? Porque no programa de hoje nós vamos continuar com o nosso estudo do tema Projeção da Consciência, Emancipação da Alma, Viagem Astral, Projeção Astral, Desdobramento. Ou seja, são vários os nomes que se dão para o mesmo fenômeno, que é o fenômeno da experiência fora do corpo.
Então tem vários nomes, as pessoas escolhem de acordo com a doutrina. Por exemplo, os espíritas costumam chamar de desdobramento, assim como os teosofistas. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, está lá em um dos capítulos o tema emancipação da alma. Allan Kardec estudou a viagem astral e ele usou o nome emancipação da alma. Por que viagem astral? Porque nós estamos nos referindo à projeção da consciência para fora do corpo. Ora, no momento, a tua consciência está focada no corpo físico, ok? Numa experiência fora do corpo, a tua consciência está focada no corpo astral, que é um corpo mais sutil, mais energético. É um corpo mais influenciado pelos nossos pensamentos, emoções, sentimentos. No Espiritismo, costuma dar o nome de perispírito. Também as pessoas costumam dar o nome de psicossoma, ou corpo astral. Paulo de Tarso, na Bíblia, consta na Bíblia, melhor dizendo, que Paulo de Tarso usou o nome corpo espiritual. Sim, existem relatos bíblicos que evidenciam experiências fora do corpo. Um dia a gente pode falar sobre isso. No programa de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de projeção da consciência, os tipos de viagem astral que ocorrem. Antes eu quero lembrar que a nova edição da Revista Cristã de Espiritismo, que eu sou o editor-chefe, a nova edição, a edição 138, que está nas bancas de todo o Brasil, ela traz como matéria de capa viagem astral. É uma matéria de 5 páginas, se eu não me engano, que eu escrevi explicando para quem é leigo sobre a questão da projeção astral, da experiência fora do corpo. Tem também uma matéria do Dr. Ricardo de Bernardi sobre o tema experiência de quase morte, que é um tipo de projeção astral, um tipo de experiência fora do corpo. Eu falei sobre isso nos nossos programas mais recentes. Inclusive, acessando o nosso canal do YouTube, você pode ouvir as gravações dos nossos programas. Então, anote aí. Primeiro, anote a Revista Cristã de Espiritismo, edição 148, nas bancas de todo o Brasil. Anote o nosso canal no YouTube para você acompanhar meu programa de Web TV, que eu faço exclusivo para o YouTube. Você pode acompanhar as gravações do programa Música e Mensagem. Anote aí. Você entra no YouTube e aí você procura o canal Vivência Espiritualista. Ou você digita www.youtube.com/Vivência Espiritualista, é o nosso canal com várias gravações. Tem também palestras, algumas palestras que eu realizei lá gravadas. Você também pode acessar o nosso site, que tem centenas de artigos gratuitos, matérias, entrevistas para você ler e aprender sobre vários temas. Anote o nosso site www.rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br, ou a nossa livraria virtual, onde você pode comprar livros, revistas espíritas, espiritualistas. Você pode adquirir tanto a Revista Cristã de Espiritismo no nosso site, quanto a revista Caminho Espiritual, que também é uma revista que eu publico e que está à venda nas bancas de todo o Brasil. A edição atual, a edição 40, é inteirinha sobre o tema saúde holística. Se você quer entender o que é saúde holística, é uma edição inteira sobre esse tema, falando sobre acupuntura, falando sobre homeopatia, falando sobre várias terapias, vários tratamentos complementares, tá bom? Então, você pode comprar as revistas na banca ou no nosso site, na nossa livraria. E se você comprar acima de R$45, você ganha um romance espírita de presente. Então, anote o nosso site da livraria, www.vivenciaespiritualista.com.br.
ok? Bom, aproveitei para divulgar, agora eu quero falar com calma, né, sem correria, do nosso tema. Então vamos lá. Existem alguns tipos de projeção astral, e a gente pode resumir esses tipos basicamente em 5 tipos. Eu vou usar como base um livro muito interessante. Existem diversos livros sobre projeção astral, do Valdo Vieira, do Wagner Borges. Eu vou usar aqui um do professor Moisés Ezagui, que inclusive tem programa aqui na Rádio Mundial. Eu vou usar o livro dele, Projeção da Consciência, como base para o nosso estudo. Então, olha, o Moisés ele foi muito feliz nessa classificação. Ele colocou o seguinte: primeiro, né, o primeiro tipo de projeção astral, ele classificou como não intencional ou involuntária e sem consciência. Quando ele diz sem consciência, ele está querendo dizer sem lucidez, sem que a pessoa que está fora do corpo tenha consciência de que ela está passando por este fenômeno, que é um fenômeno comum, um fenômeno natural que ocorre com todo mundo, praticamente, em algum período da noite. Nem que você fique alguns centímetros deslocado do corpo físico, mas há uma pequena descoincidência em algum momento da noite. E você pode, inclusive, sair, perambular pela tua casa, perambular por algumas regiões, sem que você tenha consciência. Então, o primeiro tipo de projeção é a não intencional e sem consciência. Então ele diz o seguinte: a maioria das pessoas passam por esse tipo de projeção, cerca de 80%. É uma projeção fisiológica apenas. O corpo astral descoincide para captar energia e realizar seus afazeres espirituais. Então, aqui é como eu acabei de falar, é aquela pessoa que ela tem um sono muito turbulento, muito confuso, com muitos sonhos, e ela fica simplesmente alguns centímetros em algum momento da noite fora do corpo. Ela simplesmente flutua um pouquinho, há uma descoincidência. Ou ela faz alguns afazeres espirituais básicos, ou ela nem sequer sai totalmente para o ambiente espiritual. É uma projeção mais fisiológica, ok? Ela não chega a sair nem do seu campo áurico, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa fica só limitada à sua própria aura. Nesse caso, a pessoa tem sonhos vívidos, confusos, incoerentes, fragmentados. A pessoa pode acordar cansada de tanto desgaste energético, porque como ela não entra em estado de sono profundo, ela não se recupera. Não há um descanso mental, não há uma reharmonização do campo psicoemocional dela. Ela continua, parece que ela nem dormiu. Do jeito que ela deitou à noite, ela acorda no dia seguinte, com as preocupações habituais, né? Com a ansiedade comum dela, típica dela. Nós passamos por esse tipo de projeção com muita frequência. Tá? Por isso que é importante, antes de dormir, você fazer uma prática de harmonização. Você fazer uma prece, alguma coisa que permita que você possa se harmonizar antes de deitar. Então, esse tipo de projeção, que é mais fisiológica, a pessoa se desloca por alguns centímetros, ou ela fica apenas no ambiente fisiológico da aura dela, ou apenas no ambiente físico da casa dela, ocorre com muita frequência. Aí depois ele coloca assim, o segundo tipo, que é a projeção não intencional também, né, involuntária, só que com consciência. É um grupo menor. E que muitas vezes explica a projeção da consciência como um milagre, um aviso, né, um sonho vívido, uma mensagem espiritual. Então é aquele tipo de pessoa que percebe que o que ela teve não foi um simples sonho. Se ela não tem estudo da área de projeção astral, ela não vai entender que ela teve uma projeção astral. Se ela é católica, por exemplo, ela vai acordar e vai dizer que a Virgem Maria, um anjo, visitou ela no quarto dela. Ela não vai entender que ela teve encontro com algum espírito.
guia espiritual que veio orientá-la, ela já vai atribuir aquela visita, né, à Virgem Maria, a Jesus, aos anjos, de acordo com as crenças dela. Até pode ser, quem sabe, né? Mas é mais difícil. Então o que acontece? A pessoa ela percebe que ela está tendo uma experiência, muitas vezes ela tem estudo e ela sabe que está fora do corpo, tá? Só que foi involuntário. Isso acontecia muito comigo quando eu era criança. Isso às vezes acontece comigo. Já quantas vezes aconteceu de eu despertar fora do corpo? Eu simplesmente acordava e não estava na cama. Eu acordava, eu retomava a minha consciência, porém eu estava em algum ambiente da minha casa, fora do corpo. O meu corpo deitado na cama e a minha alma, vamos dizer assim, eu enquanto alma, eu enquanto espírito, não estava no corpo encaixado. Eu enquanto espírito estava desdobrado, perambulando pela minha casa. E em determinado momento eu acordava, eu despertava e falava, nossa, estou fora do corpo. Estou fora do corpo agora que eu despertei, que eu percebi. Muitas pessoas ficam como zumbis fora do corpo, andando sem lucidez, sem consciência, né? Então, agora, nesse caso, você tem as experiências involuntárias, intencionais, porém com consciência. Né? A pessoa percebe que ela está fora do corpo, mas ela não quis provocar o fenômeno. Ela não fez uma prática de harmonização bioenergética a fim de provocar o fenômeno, ok? Isso já aconteceu bastante comigo também. É um grupo menor de pessoas, cerca de 10%. O terceiro tipo de projeção que o Moisés Ezagui coloca aqui é a intencional ou voluntária, porém sem consciência. Ou seja, a pessoa realiza a prática para sair do corpo, faz exercícios, e ela sai do corpo, mas ela não consegue manter a lucidez. Ela não consegue manter o nível de consciência fora do corpo. Então ela fica como um zumbi também, fora do corpo, perambulando. Ela acha que está sonhando, ou ela não percebe, ela acha que está no corpo físico. Então ela acha que está trabalhando, ou ela acha que está fazendo alguma atividade doméstica. Neste caso, a pessoa, essa projeção, neste caso, ela é realizada voluntariamente com a finalidade de receber informações. A pessoa ela tem alguma recordação, ela tem percepção, ela tem imagens mentais, sonhos nítidos, porém a lembrança ela é fragmentada, tá? E geralmente as pessoas aceitam essas lembranças como informações ou avisos espirituais. Geralmente a pessoa que consegue fazer exercícios para sair do corpo, tá? Ela realiza práticas de relaxamento profundo, práticas de harmonização energética quando ela vai dormir, e ela consegue sair do corpo, mas ela perde a lucidez. Geralmente esse tipo de pessoa, ela está muito mergulhada em emoções. Então ela não consegue ter lucidez, porque a nossa emoção, quando ela nos invade, nos domina, ela tira a nossa lucidez muitas vezes. E isso no corpo mesmo. Quando a gente se deixa levar por alguma emoção de raiva, não é? De irritação, de mágoa, alguma coisa, de ciúmes, a gente perde o equilíbrio, a razão. A gente perde a lucidez e se deixa dominar pelas emoções. Né? Quem de nós não passa por isso? Todos nós, a gente é ser humano, a gente se desequilibra emocionalmente mesmo. Isso acontece com a gente. Nós não somos seres iluminados. Somos seres humanos num caminho espiritual. Estamos todos evoluindo juntos, né? Então, isso atrapalha a lucidez fora do corpo. Quando a gente não tem um equilíbrio emocional. Um quarto tipo seria a projeção intencional ou voluntária também, ou seja, a pessoa faz exercícios, ela quer sair do corpo, só que ela mantém a consciência, ela consegue acordar fora do corpo. Isso também acontecia comigo, né? Além do tipo... comigo acontece todos os tipos, dependendo do momento da minha vida, do momento que eu estou passando, eu passo pelo número 1,
que é sem intenção e involuntário e sem consciência. Tem vezes que eu passo pelo número 2, que é sem intenção, involuntário, mas com consciência, ou seja, eu não quis, mas acordei fora do corpo. Às vezes eu passo pelo número 3, ou seja, eu faço exercícios, eu quero sair do corpo, saio do corpo, mas eu não tenho lucidez suficiente. Minhas lembranças são muito fragmentadas. Às vezes eu passo pelo número 4. Eu tenho intenção e tenho consciência. Ou seja, eu fiz exercícios e, em determinado momento, eu acordo fora do corpo. Acordo em regiões do umbral, onde eu percebo que eu estou fazendo trabalhos socorristas. Né? Acordo em alguns ambientes, hospitais, onde eu for fazer trabalho socorrista, na minha casa, onde eu percebo alguns espíritos no ambiente. Então, esse tipo de... O número 4, a projeção intencional ou voluntária e com consciência também ocorre comigo. E tem o número 5, tá? Que também, olha, a número 4 ocorre em torno de 9%, tá? De pessoas. E a número 5, ela é intencional, você tem a intenção. Faltou só colocar um ponto. Na intencional e voluntária, com consciência, ela ocorre numa minoria das pessoas. Segundo Moisés, né, segundo o estudo dele, em 1% da humanidade ou com frequência. Tá? A pessoa ela pode ter uma lembrança total da experiência fora do corpo ou parcial. Tá? Vamos lá. O quinto tipo é igual ao quarto. Ela é intencional ou voluntária. Você tem consciência que você está fora do corpo, só que no caso, o quinto tipo é consciência contínua. O que é consciência contínua? Isso também acontece comigo com menos frequência. É quando eu chego, falo, hoje eu vou fazer uma prática para sair do corpo. E me dedico a fazer uma prática, eu percebo eu saindo do corpo, saio do corpo. Geralmente eu flutuo até o teto do meu quarto só para testar. Aí eu vou até a sala, né? Às vezes tem algum guia espiritual me aguardando, eu converso com ele, outras vezes não. Aí eu aprendo alguma coisa e, bom, deixa eu voltar para o corpo para eu não perder a consciência e não misturar com sonhos. E aí o que eu faço? Volto para o meu corpo físico. Ou seja, eu tive consciência contínua do início, do meio e do fim do processo. Isso é mais difícil de acontecer. Não adianta você achar que você vai ter isso simplesmente chegando na hora de deitar à noite e fazer uma simples prática, porque isso requer um processo de continuidade ao longo do dia. Você precisa manter teu equilíbrio ao longo do dia. Isso requer perseverança, práticas contínuas, e não é na primeira noite que você vai conseguir. Leva um tempo. Isso requer uma alimentação adequada, leve, com não tanta carne, tá? Requer exercícios de bioenergia, requer uma assistência espiritual muitas vezes. Então, já é mais difícil, tá? Segundo o Moisés, isso acontece numa frequência de 0,1%. Na verdade, 0,01% segundo os dados do Moisés. Eu não tenho como verificar isso, tá? Então, como a gente pôde ver aqui, eu gostei muito da classificação do Moisés Ezagui. Ele classificou em 5 tipos básicos de projeção astral, de viagem astral. Sem intenção e sem consciência, sem intenção com consciência, com intenção, mas sem consciência, com intenção e com consciência, e com intenção e com consciência, só que de forma contínua. Bom, gente, esse é um assunto bastante amplo. A gente vai continuar estudando nos próximos programas. Procure a Revista Cristã de Espiritismo, 148, nas bancas de todo o Brasil, que a matéria de capa é Viagem Astral. E procure o nosso site, que lá tem nossa livraria virtual e muitos artigos para você poder aprender. www.vivenciaespiritualista.com.br. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para você receber avisos de programas e participar dos nossos sorteios de livros e revistas lá no YouTube, tá bom? Fiquem em paz e até o nosso próximo programa.
Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção.